Estamos então de volta. Já temos aqui em reunião o Sr. Bastonário, o Dr. Miguel Guimarães. Bom Bom dia. dia. Já estamos então em direto para o YouTube também. Portanto, professora Carrageta, quando quiser. Então vamos iniciar. Eu queria começar por saudar o Sr. Bastonário, Dr. Miguel Guimarães, saudar os dois coordenadores, o professor Ovídio Costa, o professor Agostinho Monteiro, os colegas e fazer uma breve apresentação do Sr. Bastonário. Salientar que ele é bastonário desde 2017, depois de ter ganho uma grande experiência e um grande prestígio como presidente do Conselho Regional do Norte. É especialista de urologia há mais de 20 anos, adquiriu competência em gestão, o que é extremamente importante até para a atividade que exerce. É consultor e assistente graduado do Centro Hospitalar Universitário do Hospital São João, um grande hospital, uma grande universidade, que normalmente é o hospital número 1 nos rankings que de vez em quando se fazem em Portugal. Portanto, uma grande universidade, um grande hospital. Realizou mais de 400 transplantes renais. É uma pessoa pela qual eu nutro uma grande admiração, um grande respeito, que tem sido um bastonário que eu penso que é admirado e estimado por todos e pela população, pela ponderação, pela educação, pela firmeza, e que a classe médica está extremamente grata pela sua atividade e postura firme, que houve aqui um problema complicado com a vacinação dos profissionais. Em relação à Covid-19, eu devo confessar que estive nos velhos tempos, estive em África, em comissão militar, fui médico de tropas especiais e, portanto, com algum perigo e algum risco em zonas de atividade militar, e confesso que durante este período da Covid, antes de ser vacinado, eu tive às vezes mais medo da minha atividade profissional, quer dizer, perante os doentes, das condições ideais para conter a Covid, um contacto de 20 minutos, pelo menos, com cada doente, a curta distância, apesar da máscara, num espaço fechado, e de facto houve uma atitude, para mim, incompreensível da tutela, de ignorar os médicos que exerciam medicina privada. Nós temos uma atividade na comunidade, nós somos úteis à comunidade, somos reformados da função pública, mas eu senti-me, confesso, um cidadão português de segunda classe, um profissional de segunda classe, e senti-me humilhado pelo esquecimento que a tutela me votou. E de facto foi esta, graças à atitude firme, persistente, ponderada, em que o Sr. Bastonário se distinguiu, que foi uma verdadeira luta que se conseguiu, e de facto hoje há milhares de colegas nossos, entre os quais eu me incluo, que nunca esquecerão esta atividade meritória a favor dos médicos, porque isto é uma profissão que está extremamente exposta. Eu até me preocupava muito em eu próprio, será que eu estou infectado e sou assintomático e estou a transmitir, posso transmitir a doença aos meus doentes? Isso era uma grande preocupação minha. Limitei um pouco a atividade, mas não cessei, porque o apelo de ajudar os meus doentes, não desisti, e agora estou mais tranquilo, continuo a ter os mesmos cuidados, etc., mas de facto foi graças a esta ação firme da Ordem, encabeçada pelo Sr. Bastonário, Dr. Miguel Guimarães. Quero exprimir o meu reconhecimento e a minha gratidão, a gratidão também e o reconhecimento por nos dar que esta conferência, que muito prestigia este curso, e a Sociedade Portuguesa de Cirurgia e Odontologia e os colegas aqui presentes. Sr. Bastonário, dou-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Professor.
tive que encostar ali um bocadinho a janela, porque estava um bocadinho de barulho. Muito obrigado, o professor Manuel Carrageta. Muito obrigado pelas suas palavras. As suas palavras são, de facto, bondosas, são excessivas, mas eu agradeço-lhe as palavras. De qualquer forma, relativamente à vacinação, só para já agora fazer aqui um ponto de situação com os médicos, já conseguimos, com coordenação da Ordem, vacinar mais de 4.200 e vamos vacinar mais cerca de 2.400. Portanto, os médicos que se inscreveram mais tarde, que souberam que o processo estava a ser feito desta forma e, portanto, eu estou muito feliz com isso, porque custava-me muito ver as pessoas principais no combate a esta pandemia, que são os médicos e os outros profissionais de saúde, mas os médicos que eu represento, em Portugal e em qualquer parte do mundo, não há exceção, que foram escolhidos pela Organização Mundial de Saúde, pela Comissão Europeia, enfim, todas as instituições internacionais como sendo parte dos grupos prioritários, juntamente com as pessoas com 80 ou mais anos de idade, por serem exatamente as mais frágeis, terem uma mortalidade de 14%, e os profissionais de saúde, por de facto serem as pessoas que têm maior risco de exposição, e também por uma questão de ética utilitária, porque são eles que têm que tratar todas as pessoas, sejam pessoas com doenças Covid, sejam pessoas com doenças não Covid, e portanto aqui não há nenhuma diferença, um doente de facto é um doente e nós temos que ter essa consideração pelo doente, e portanto esta atitude, o que estava a acontecer em Portugal era mal demais para ser verdade. Eu até cheguei a ameaçar os órgãos de soberania de que iria escrever para a Presidente da Comissão Europeia, a dizer que Portugal não estava a cumprir as regras da própria Comissão Europeia, que era isso que estava a acontecer. Mas felizmente as coisas mudaram, mudou o coordenador da Task Force, e este novo coordenador, que é militar e que não tem qualquer ligação política a nenhum partido político, é uma pessoa independente e julgo que ele está a fazer um trabalho muito melhor e permitiu de facto que a Ordem pudesse avançar com esta situação. O professor Manuel Carrageta, o professor Ovídio Costa, que também está aqui, que eu estou a vê-los aqui, não sei, pois estarão mais umas dezenas de pessoas que eu não estou a ver. Muito obrigado pelo convite aos dois. É um prazer imenso estar aqui neste curso de pós-graduação em geriatria, da responsabilidade, penso eu, também da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia. Não sei se o nosso querido amigo Dr. Pedro Moura Reis também está aqui presente connosco, provavelmente estará, e eu ainda não o vi, porque essas coisas digitais têm esse problema, que é não se conseguir ver toda a gente de repente e perceber quem é que está. De qualquer forma, é um prazer enorme estar aqui, é com muito gosto que o faço, e naturalmente estarei disponível para, enfim, para colaborar naquilo que entenderem necessário, no sentido, de facto, de conseguirmos dar aqui uma dimensão diferente àquilo que é a geriatria, até porque esta pandemia, eu ia falar nisso, colocou aqui também um ponto bastante importante. Ora, eu tenho aqui uns slidezitos, eu vou tentar, eu não sei se eles já estão, se estão a ver, provavelmente não estão a ver, Ainda não, ainda não. Não estão a ver, portanto eu já sabia que não ia saber partilhar isto, mas não há problema nenhum. Ficamos sem slides, os slides também não são em todo necessários e, portanto, avançamos mesmo sem os slides. Eu gostava, por começar, falando dos desafios da Covid-19, de falar dos desafios e atitudes e começar a falar dos aspectos positivos, para depois avançarmos para aquilo de concreto, que é o impacto que a Covid-19 teve e está a ter no sistema de saúde e aquilo que eventualmente podemos fazer para minimizar esta questão. E nos aspectos positivos da Covid-19, da pandemia, chamamos-lhe assim, o aspecto que se notou logo em março, abril, e que de facto a mim particularmente impressionou-me, foi a questão que o facto das pessoas estarem confinadas a nível internacional, o impacto que isto teve no planeta e no clima. Mas é que foi de imediato. Quer dizer, isto aqui, enfim, para quem tem estas causas prioritárias, e há muita gente, e há cada vez mais gente a tê-las, até porque lutar pela saúde do planeta é lutar pela saúde das pessoas, é lutar pela saúde dos animais, das plantas, enfim, por um planeta onde de facto pode existir vida,
e vida com qualidade. E lutar também por um clima mais estável tem muito a ver com estas questões da poluição, enfim, com muitas questões que eu sei que não são fáceis de mudar, mas a verdade é que este acontecimento em que nós passamos a ter uma visão muito mais limpa, olhando para o céu, olhando para a frente, passamos a ouvir os passarinhos a cantar mais, mesmo nas cidades, como o Porto e Lisboa, em que normalmente não se ouvem passarinhos, quer dizer, de repente as coisas ficaram mais transparentes. E, portanto, esta pandemia traz aqui um aspecto positivo relativamente à questão relacionada com o planeta e com o clima, que vem dar aqui um grande aporte a quem defende estas causas a nível nacional e a nível internacional, e que eu acho que, enfim, que todos devemos ter aqui uma palavra a dizer, porque isto é importante para todos nós. Eu não tenho dúvidas que se nós conseguíssemos manter um nível semelhante, claro que não podemos estar confinados, quer dizer, a solução não é para defender o planeta e o clima, as pessoas ficarem fechadas em casa, não. A solução é atuar sobre aquilo que é a poluição excessiva que o planeta está a ter neste momento. E isso significa até diretamente para nós a diminuição de várias doenças, nomeadamente doenças respiratórias. E isso já está mais ou menos também estudado e, portanto, deixo este aspecto como aspecto positivo. Outro aspecto positivo tem a ver com a alimentação de uma forma geral, e devido também ao facto de existirem um conjunto de alterações relativamente àquilo que foi o funcionamento dos próprios restaurantes, as pessoas acabaram por comer mais em casa, acabaram por elas próprias fazerem a sua alimentação, o que trouxe também benefícios que já estão a ter algum impacto e também já estão a ser estudados. Outra alteração que pode ser positiva, se for devidamente utilizada, é a questão da chamada transformação digital. A transformação digital tem vários níveis, tem níveis de facto muito, muito grandes, mas a transformação digital, no caso concreto da saúde, enfim, para os profissionais de saúde, e no caso concreto dos médicos, até naquilo que é o contacto que existe com os doentes, esta transformação digital que aconteceu durante a pandemia foi uma transformação digital que teve prós e contras, isto é, não assistimos a uma verdadeira telemedicina, porque o país não estava preparado para isso. O que aconteceu foram simples telefonemas feitos para os doentes, que na altura mais crítica foi importante, até para transmitir alguma tranquilidade às pessoas que tinham medo, elas próprias, de se dirigir aos hospitais ou até aos centros de saúde com medo de ficar com a doença, com esta nova doença, que ainda ninguém sabia nada sobre a doença, ou sabia-se, de facto, muito pouco. E, portanto, esta transformação digital que aconteceu, que de facto não garantiu uma medicina à distância como ela pode ser feita, mas abre o caminho para que isso possa acontecer. Isto é, neste momento, Portugal, nomeadamente no plano de recuperação e resiliência e até no Orçamento de Estado para 2021, já devia ter claramente contemplado aquilo que é o orçamento necessário para reforçar em equipamentos as suas unidades de saúde, de uma forma geral, centros de saúde, hospitais, etc. E também, obviamente, o setor privado e o setor social, porque a transformação digital tem que ser, de facto, global. Isto não significa substituir a relação médico-doente presencial, porque isso não é substituível. Isto significa que nós podemos aproveitar algumas destas ferramentas, nomeadamente até aplicações que podem monitorizar algumas doenças à distância, com a ajuda, obviamente, dos doentes e dos próprios médicos, significa eventualmente reduzir um número de consultas em doentes crónicos presenciais e ter umas consultas presenciais e outras consultas à distância, mas tem que ser consultas de acordo com aquilo que são as normas da telemedicina, ou seja, com imagem, quer dizer, não é possível fazer um contacto à distância sem existir uma imagem, quer dizer, o doente tem que ter a certeza que está a falar com o seu médico e o médico tem que ter a certeza que está a falar com o doente e tem que existir de facto uma proteção dos dados pessoais, tem que haver segurança na comunicação, tem que haver respeito, etc. Tem que haver até consentimento informado para algumas das coisas que podem ter que ser decididas. Mas, portanto, esta questão da transformação digital é uma questão
que vai ter impacto se for bem conduzida e pode ter aqui, de facto, um impacto positivo se for bem utilizada. Se for mal utilizada ou se for utilizada excessivamente, obviamente o seu impacto será negativo, porque nada substitui a relação humana e a relação médico-doente, como dizia o Papa Francisco, é o último reduto do humanismo que nós neste momento temos, ou seja, é onde acontece de facto uma relação específica, especial, entre uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa ser cuidada, e uma pessoa que pode ajudar, e é aquela que ultrapassa, enfim, as ameaças digitais que nós temos todos os dias, não é? É frequente nós irmos a um restaurante, vemos uma mesa com os pais, o pai, a mãe e 2 filhos, todos com um telemóvel, um iPhone ou outra coisa qualquer, um Samsung na mão, a verem as redes digitais, o Facebook, ou a verem o e-mail, ou a mandarem umas mensagens, ou a ver como é que está o tempo, e até depois a comunicarem entre eles na mesma mesa, a mandarem mensagens uns aos outros, e isso é muito frequente. E, portanto, as questões digitais têm que ser utilizadas a favor das pessoas, mas não substituindo aquilo que são as relações pessoais. Outro aspecto positivo da pandemia tem a ver com o trabalho em equipe, ou seja, o planeamento, a organização e o trabalho em equipe. Eu acho que os profissionais de saúde deram aqui um exemplo verdadeiramente extraordinário daquilo que é trabalhar em equipe. Médicos com médicos, médicos de várias especialidades, ajudarem-se uns aos outros em várias áreas, sem qualquer tipo de problema, médicos com enfermeiros e com os outros profissionais de saúde, e, portanto, o trabalho em equipa saiu reforçado com esta pandemia e, de facto, a questão da liderança, que eu ia falar mais tarde, mas falo já aqui, da liderança clínica. A liderança clínica foi o aspecto mais positivo que nós tivemos neste desafio da pandemia, porque foi graças aos profissionais de saúde, foi graças ao facto de repente eles terem autonomia e mesmo os próprios hospitais e os ACES para poderem tomar decisões, contratar pessoas, que permitiu a resposta que nós tivemos. Porque se nós tivéssemos e continuássemos dependentes do Ministério da Saúde, como aliás acontece normalmente, obviamente que teria sido um desastre total, e aqui eu tenho que tirar tenho que dar aqui os meus parabéns, enfim, e ficar honrado por aquilo que os médicos fizeram e fazem, que a pandemia ainda não acabou, não é? Fizeram durante esta pandemia a todos os níveis e, de facto, fizeram um trabalho extraordinário. Saiu reforçado o trabalho em equipa, saiu reforçado aquilo que é a importância da liderança clínica, saiu reforçado aquilo que é uma questão fundamental quando se discutir o serviço de saúde, outra vez, o Serviço Nacional de Saúde, e até o sistema de saúde como um todo, daquilo que é o importante, que é os hospitais e os ACES poderem ter autonomia e flexibilidade na gestão do seu dia-a-dia, dos desafios que vão tendo pela frente, porque os desafios não é só a pandemia, nós temos desafios com outras doenças, temos uma quantidade de pessoas para tratar e, portanto, as unidades de saúde têm que ter orçamentos reais, não orçamentos fictícios, não orçamentos que a meio do ano já não têm dinheiro para pagar os medicamentos que têm que encomendar à indústria farmacêutica para tratar os seus doentes, mas com orçamentos reais, com responsabilidade, obviamente, só pode ser com responsabilidade, mas terem autonomia para poderem responder e de forma mais eficaz, mais flexível aos desafios que vão tendo pela frente. Outra questão que saiu daqui também como positiva foi a valorização do trabalho, ou seja, hoje as pessoas valorizam mais o trabalho do que aquilo que valorizavam antes, e isto é importante se for acompanhado também de uma atitude diferente dos vários governos a nível europeu, não só do governo português. Ou seja, nós temos definitivamente que valorizar mais aquilo que são as pessoas. Ou seja, as pessoas são a alma de cada país. E no nosso caso concreto, e até pensando na saúde, eu outro dia estava a ouvir uma intervenção importante do Sr. Secretário de Estado da Saúde, e ele falou do sustentáculo e dos pilares do Serviço Nacional de Saúde. E pasmem-se que ele falou dos cuidados de saúde primários, dos cuidados continuados, dos hospitais, enfim, até depois falou de 2 grandes pilares do sistema de saúde, que é a literacia e a prevenção, que são duas armas de facto poderosas em qualquer sistema de saúde, por vários motivos, mas esqueceu-se de falar das pessoas. Quer dizer, esqueceu-se que o principal pilar do Serviço Nacional de Saúde são os profissionais de saúde, isto é, sem profissionais de saúde não há Serviço Nacional de Saúde.
Se os profissionais de saúde forem bons, o Serviço Nacional de Saúde é bom. Se os profissionais de saúde não forem bons, o Serviço Nacional de Saúde não é bom. Independentemente das estruturas, dos equipamentos, etc., da própria organização do sistema de saúde. E, portanto, eu acho que nesta altura, pelo menos na Europa, eu quero me restringir um bocado à Europa, porque ultrapassar a Europa é mais difícil, mas acho que os governos perceberam a importância das pessoas, a importância dos profissionais de saúde, perceberam a importância do trabalho, porque isto não se restringe aos profissionais de saúde, a nossa tendência é falar deles, mas houve outros profissionais que tiveram aqui também um papel importantíssimo para manter as coisas a funcionar, porque não são só os serviços de saúde que são essenciais, os serviços de saúde são, obviamente, mais do que essenciais, nunca podem fechar, mas há outros serviços também que não podem parar. E, portanto, esta valorização do trabalho das pessoas, eu penso que ficou patente na maior parte dos governos europeus e é bom que agora isto tenha consequências de facto. Outro aspecto positivo que a pandemia também trouxe tem a ver com o modo do trabalho, enfim, o ter semanas de trabalho diferentes, mais curtas, o teletrabalho, o ter horários desfasados, enfim, há aqui um conjunto relacionado com as regras de trabalho que pode ter mais valias para o funcionamento no dia-a-dia de um país, de uma cidade, e isto é importante e pode ser aproveitado com grandes benefícios globais. O ser humanista e solidário, em Portugal concretamente isto teve um impacto muito grande. Eu acho que a nossa resposta passou muito pelas qualidades humanas e solidárias que os portugueses têm nestas alturas de crise, e isso foi absolutamente notório e, portanto, este sentimento mais humanista e solidário funcionou a partir de determinada altura. Em Portugal funcionou desde o início, e entre os países não foi exatamente assim, e eu, aliás, ia falar nisso, porque a União Europeia teve períodos bons e períodos maus. Teve períodos em que os países olharam só para si e a União Europeia não funcionou. No início, por exemplo, da pandemia, lembro-me que a Alemanha e a Áustria proibiram as suas empresas de exportar equipamentos de proteção individual, que é uma situação inaceitável em termos de uma União Europeia. Então, afinal, a União Europeia serve para quê? Serve, e portanto as pessoas depois questionam estas coisas, não é? Mas, entretanto, tiveram uma atitude muito positiva quando foi a questão das vacinas, a compra em conjunto que a Comissão Europeia fez das vacinas, embora os contratos aparentemente não estavam bem feitos, mas isso é outra questão, mas pelo menos a intenção foi boa, foi tentar que nenhum país europeu, ou melhor, nenhum país da União Europeia ficasse prejudicado pelas questões das vacinas. Portanto, aqui houve novamente uma atitude positiva. Agora, com a história da vacina da AstraZeneca, tivemos outra negativa, quer dizer, não consegue haver uma posição que seja consensual dos vários países relativamente a estas variações, que são variações que podem ter um plano absolutamente dramático na questão do que está a acontecer na vacinação. Porque se as pessoas perdem a confiança na vacinação, nós temos aqui problemas gravíssimos. E, portanto, estas situações relacionadas com as vacinas devem ser analisadas de forma global, em termos de Europa, da União Europeia. Devemos tomar decisões com base naquilo que são as opiniões dos peritos, neste caso, os peritos da Agência Europeia do Medicamento, mas também os peritos da própria Organização Mundial de Saúde, que tem peritos dos mais qualificados a nível mundial, porque isto de cada país tomar as suas decisões de suspender vacina, não suspender vacina, de fazer a vacina da AstraZeneca agora às pessoas com mais de 60 anos, ou às pessoas com mais de 30, ou de 40, ou de 45 anos, ou de 55 anos, é isto que nós estamos a assistir na União Europeia. Aliás, a União Europeia está a dar uma péssima imagem a nível internacional nesta matéria. Outros aspectos positivos têm a ver, e este aspecto eu gosto de relevar, porque acho que ou é agora ou nunca, e isto tem muito a ver com este curso também de pós-graduação, não diretamente com o que é dado no curso, mas o alvo deste curso, que são as pessoas mais velhas, os nossos idosos, as pessoas que no fundo construíram este país, não é? E esta pandemia acabou por ter aqui um efeito positivo, um efeito negativo, obviamente, porque atingiu mais as pessoas mais velhas e a mortalidade foi elevadíssima, mas o aspecto positivo é nós temos percebido, finalmente, de que a forma como nós estamos a tratar as nossas pessoas mais velhas não é correta, não dignifica o nosso país. E, portanto, nós temos que mudar de atitude nesta matéria. Nós temos que conseguir, e não é tão difícil quanto isso, tratar melhor as pessoas que trataram de nós, as pessoas que construíram este país.
E eu acho que daqui nós vamos ter que tirar conclusões relativamente àquilo que são os lares, ou as residências, os ERPIs, não é? Como se diz agora modernamente, e a forma como nós apoiamos e tratamos as nossas pessoas mais velhas. É um aspecto fundamental que eu espero que não fique para trás, que seja devidamente acautelado, que o Estado, de facto, e os partidos políticos que têm capacidade de intervenção na Assembleia da República e o próprio Presidente da República aqui tem um papel fundamental para que se mude de forma radical a forma como nós tratamos as nossas pessoas mais velhas. E, portanto, este aspecto da pandemia, e que a pandemia veio colocar em questão, através de vários acontecimentos, e um deles também foi protagonizado pela própria Ordem dos Médicos, quando decidimos fazer uma auditoria clínica ao lar de Guengos de Monserrat, depois de termos umas dezenas largas de queixas de profissionais de saúde, de familiares de doentes, etc. E, portanto, é outro aspecto a ter em conta. Depois, há aspectos positivos relacionados com o Serviço Nacional de Saúde e com o sistema de saúde de uma forma global, que merecem, de facto, maior investimento, e acho que esta pandemia vem também realçar esta situação. Queria também dar aqui uma nota sobre a questão da indústria portuguesa. A indústria portuguesa teve aqui um papel de adaptação também muito importante para nos ajudar a dar uma resposta à pandemia. Foram várias as indústrias que começaram rapidamente a produzir equipamentos de proteção individual quando se notou que Portugal, afinal, não tinha encomendado equipamentos de proteção individual. Portanto, aliás, está em linha com aquilo que foram as afirmações da Autoridade de Saúde Nacional, que publicamente disseram que a pandemia, enfim, na altura a epidemia, que não ia chegar a Portugal, afinal chegou, e chegou em força, e chegou ao resto do mundo. Mas, enfim, a indústria aqui teve também um aspecto positivo, um aspecto importantíssimo que vale a pena relevar. Depois as pessoas, as autarquias, as instituições, as associações de doentes, enfim, há aqui um conjunto enorme de várias instituições, de várias associações, que tiveram também um papel positivo naquilo que foi o contributo que deram a vários níveis diferentes para esta pandemia. Mas eu gostava de realçar, aqui neste aspecto final do aspecto positivo, uma coisa que nos diz muito a nós todos, que tem a ver com a questão relacionada com a investigação e a ciência. Ou seja, o mundo inteiro, desta vez, finalmente percebeu a importância que a investigação e a ciência têm na humanidade como um todo. É verdade que as pessoas intuitivamente sabem isto, mas também é verdade que os políticos passam a vida a desafiar quer a investigação, quer a ciência. Reparem bem, em Portugal, na última discussão que tiveram sobre a Lei de Bases da Saúde, e no documento, e na lei que foi publicada e aprovada, vejam só, pelo nosso Presidente da República, o que é que a Lei de Bases da Saúde veio fazer? Veio consagrar numa lei as terapêuticas não convencionais, as terapêuticas sem evidência científica. E isto é lamentável no nosso país. E é lamentável que também tenha acontecido, não em termos de lei de base da saúde, apesar de tudo, Portugal foi o país de todos que foi mais longe, é uma coisa inacreditável, mas noutros países, como a França e outros países que existem aqui na Europa, países importantes, esta valorização que os políticos dão por pressão mediática, por pressão feita de forma, enfim, que eu nem quero estar aqui a apelidar, mas que acontece, não é? Acabam por dar espaço àquilo que é pseudociência, e eu espero que desta vez as pessoas façam disto, pensem nisto a sério e apostem de facto na investigação da ciência. Já agora, era importante, se Portugal e outros países europeus tivessem investido mais naquilo que foram as vacinas, tal como fez, por exemplo, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América investiram muito mais dinheiro que a Europa toda na investigação das vacinas e, aliás, e mesmo muitas das pessoas individuais que apostaram mais nas vacinas, de facto, foram de fora da Europa. E isso, obviamente, que depois tem consequências. Tem consequências. Os americanos, neste momento, já vacinaram cerca de 120 ou 130 milhões de pessoas, eu nem sei,
porque isto cresce todos os dias, eles estão a vacinar cerca de 3 milhões de pessoas por dia, não é? E nós estamos a fazer o que estamos a fazer. Portanto, as diferenças continuam a existir só porque falta liderança. Portanto, nós não temos liderança a nível da saúde na Europa. Ponto. E este é um aspecto, de facto, negativo que, infelizmente, vai acontecendo. Claro que nos aspectos negativos, eu estive até agora a falar um bocado dos aspectos positivos, nós temos aqui a questão da falsa informação, temos o aspecto negativo do medo que as pessoas tiveram de recorrer aos serviços de saúde e também, de alguma forma, teve aqui alguma responsabilidade da própria comunicação social, isto é, na fase inicial da pandemia, o facto das imagens que abriam os telejornais serem sobre a Espanha e sobre a Itália, até iam alternando, uma vez era sobre a Itália, outra vez era sobre a Espanha, obviamente que isto condicionou muito aquilo que foi a atitude das pessoas numa fase inicial. O que ajudou Portugal também, por um lado, a combater a pandemia, é verdade, porque quando o Primeiro-Ministro decide fazer o confinamento, as pessoas se confinaram mesmo e a nossa resposta foi de tal maneira forte que a infecção, de facto, caiu a pique. Mas, enfim, houve aqui uma situação que acaba por ter um impacto negativo, que é o facto de muitos doentes não irem, por exemplo, ao serviço de urgência. Eu lembro-me que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, julgo que em abril ou maio, divulgou uma pequena análise, que eles tinham feito os números dos infartos agudos do miocárdio, e entre 15 de março e julgo que 15 de abril, ou 30 de abril, já não me recordo, o diagnóstico de infartos agudos do miocárdio tinha diminuído cerca de 40%. E, portanto, o que é que significa? Significa que muita gente teve infarto agudo do miocárdio e não foi sequer ao serviço de urgência. Portanto, algumas pessoas terão morrido, outras terão ultrapassado o infarto e ficaram com uma insuficiência cardíaca que depois vão ter que devem estar já a tratar, etc. Não é? Mas a verdade é que isto aqui, este medo e, de facto, não ter existido logo uma atitude de início, dizendo às pessoas que tinham doenças ou que tinham sintomas mais graves que deviam recorrer aos serviços de saúde e não deviam ter medo do que estava a acontecer relativamente à Covid-19, isto demorou algum tempo e teve um impacto que eu acho que foi muito grande, que aliás nós poderemos ver mais à frente, se tivermos também tempo para isso, e julgo que o vamos ter. A saúde mental, que é a grande pandemia do século XXI, foi claramente agravada com a Covid-19 e temos aqui um problema gravíssimo a dois níveis, seja nas doenças neurodegenerativas, seja nas doenças ditas psiquiátricas, elas de facto vão, com esta situação, aumentar ainda mais. Não há dúvida que o distanciamento entre as pessoas, o facto das pessoas mais velhas não terem a possibilidade de estar com os seus familiares, o facto das pessoas estarem em ansiedade, etc. Quer dizer, condicionou-se aqui uma situação em termos de saúde mental que de facto é preocupante, não vai ser fácil de ultrapassar, já era o maior desafio que nós tínhamos neste século e vai continuar a ser agora agravado e, portanto, vai ter que se investir bastante na saúde mental e vai ter que ser aqui, de facto, em termos daquilo que é prevenção, uma atitude completamente diferente. Depois temos os doentes não Covid. Um aspecto negativo terrível é que o número de doentes não Covid que ficaram para trás, que nem sequer chegaram a entrar dentro do sistema, é absolutamente preocupante e nós falaremos nisso já mais à frente. Outro aspecto negativo foi a paralisação praticamente dos partidos políticos, ou seja, os nossos responsáveis políticos, por um lado, não tiveram a intervenção que deviam ter tido na defesa daquilo que era a ciência, que era a evidência científica, portanto ficaram um bocado paralisados e tomaram muitas vezes decisões puramente políticas sem qualquer evidência científica, e isto foi válido para todos, quer dizer, não é para quem está no governo, é para quem está no governo e para quem está na oposição. Aliás, se nós verificarmos as sondagens que foram sendo feitas, os partidos da oposição foram sempre mais penalizados que o próprio governo durante a pandemia. E porquê? Porque apesar de tudo, o governo fazia aquilo que era possível fazer e ia tomando decisões. Os partidos políticos da oposição não estavam a dar ajuda nenhuma para que o governo, de facto, pudesse tomar as melhores opções possíveis. Porque não é estando de acordo com tudo o que se faz que nós estamos a ajudar. Nós temos que fazer recomendações pela positiva e temos que as defender em termos daquilo que são os aspectos científicos já conhecidos até o momento. Outra questão que foi um aspecto negativo tem a ver com a imprensa.
A imprensa, julgo que foi afetada com esta história da pandemia e foi bastante afetada. A imprensa hoje não é igual à imprensa ontem. E isso é uma coisa que quem está ligado muito à comunicação social seguramente já notou. Esperemos que rapidamente a imprensa possa também recuperar. A atividade irregular da Autoridade Nacional de Saúde também teve aqui, de facto, um aspecto que não foi propriamente positivo. Depois existiram uma série de predadores, menos em Portugal do que no resto da Europa, mas de pessoas que procuraram ganhar dinheiro de forma ilícita através da pandemia, que é sempre uma questão que eu acho que devia ser condenada severamente, numa altura em que as pessoas estão mais aflitas, estarem a tentar burlar as pessoas, seja com equipamentos que não dão proteção, que não servem para nada, seja com uma série de pormenores que levam as pessoas a investir o seu dinheiro, a pensar que vão ter ajuda e não têm ajuda, estas pessoas deviam ser julgadas rapidamente, deviam ser presas, enfim, porque isto é o que pior a pandemia tem. E depois tivemos aquela coisa que eu falei há pouco, como um aspecto negativo, que foi a ausência de solidariedade na União Europeia na fase inicial, sendo que depois esta situação, na realidade, ficou corrigida. E eu gostava de agora entrar propriamente naquilo que são os desafios que nós temos na saúde, na pandemia, resultantes da pandemia, começando por um ponto de partida, não é? E neste ponto de partida, embora vocês não estejam a ver o slide por acaso é um slide bonito, eu tenho aqui os slides ao lado, que é um slide que tem uma capa da revista da Time, que é uma capa de uma revista de 2017, em que a única coisa que estava na capa, uma capa meio avermelhada, dizia Warning, we are not ready for the next pandemic, ou seja, em 2017, portanto. Realmente é por isso que estas revistas fazem a diferença, não é? Portanto, nós não estávamos preparados para a próxima pandemia, que veio a acontecer em 2020. E não estávamos, e mesmo com os avisos, nós continuamos a não estar, porque mal a pandemia recupere, nós rapidamente esquecemos a pandemia e rapidamente todas aquelas medidas que nós tínhamos pensado para nos protegerem melhor na próxima pandemia ficam logo para trás. Portanto, isto faz parte da natureza humana e faz parte da qualidade dos líderes que nós temos neste momento a nível internacional. Ainda assim, quando aconteceu a pandemia, nós como é que estávamos em termos de saúde em Portugal? O total da despesa da saúde andava na casa dos 9,1% do produto interno bruto, na altura em que na média europeia esta despesa era 10,2% do PIB. A despesa pública em saúde também era de 6,1% do PIB, portanto já daquilo que tem a ver com o próprio orçamento de Estado, portanto a despesa pública, não é? Enquanto na União Europeia era de 7,8% do PIB. Portanto nós tínhamos aqui de facto uma diferença muito significativa que se traduzia numa despesa per capita de 1.297 euros em Portugal contra 2.609 euros na média da União Europeia, isto em paridade de poder de compra, ou seja, o dinheiro que cada português tem para a saúde antes da pandemia era menos de metade daquilo que era a média do dinheiro que cada europeu tinha para a saúde na União Europeia. Ainda assim, nós temos um Serviço Nacional de Saúde extraordinário e conseguimos fazer verdadeiros milagres, basta olhar para os indicadores de várias doenças, quando eles são comparados a nível internacional com os outros países europeus, para verificar que nós temos, de facto, os melhores médicos do mundo, como eu costumo dizer, e os melhores profissionais, porque na realidade temos, de facto, grande qualidade e mesmo sem, mesmo pagando mal às pessoas, porque esta é uma questão que não é irrelevante e nós estamos a perder muitos médicos também por causa disso. Muitos médicos que saem porque procuram melhores condições de trabalho, seja fora do SNS, seja no estrangeiro. Mas mesmo assim, nós temos tido de facto um papel notável em termos daquilo que é a resposta do nosso serviço de saúde à necessidade dos nossos doentes, embora com os atrasos todos que vamos ver. No final de 2018, isto ainda fazendo o ponto antes da pandemia, tínhamos 238 mil pessoas à espera de cirurgia nos hospitais públicos. Em 2014, só por comparação, eram 180 mil pessoas, ou seja, aumentaram bastante de 2014 para 2018, e o total de pessoas inscritas dentro dos chamados tempos máximos de resposta garantidos
tinha passado 88% em 2014 para 81% em 2018, ou seja, nós não conseguíamos cumprir os tempos que o Estado, o Ministério da Saúde não conseguia cumprir os tempos que o próprio Ministério da Saúde definia como aquilo que eram os tempos clinicamente aceitáveis. A MOAI, num projeto chamado Saúde em Dia, no qual se esteve envolvido também, e está envolvido, porque o projeto ainda não terminou, a Ordem dos Médicos e a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, a MOAI fez uma análise do portal de transparência do SNS para perceber o que é que aconteceu em 2020 comparando com 2019 na área da saúde. E então, os dados que nós temos são dados de facto preocupantes. Por exemplo, as consultas médicas presenciais nos cuidados de saúde primários diminuíram 41%. É certo que os contactos não presenciais, ou seja, os tais contactos telefónicos, aumentaram bastante, aumentaram mais de 100%, mas a verdade é que as consultas presenciais e aquilo que permitia a entrada de novas pessoas no sistema, pessoas que ainda não tinham ido, por exemplo, sequer aos cuidados de saúde primários, nós tivemos, de facto, aqui uma porta de entrada no SNS que teve semi-encerrada durante quase um ano, pelo menos entre março e dezembro de 2020, com as consequências todas que isso pode ter depois no sistema. Tudo isto por decisão, e aliás através de despacho, da Ministra da Saúde. A Ministra da Saúde tomou uma atitude que é polémica e que podia ter feito a coisa de forma diferente, na minha opinião, para salvaguardar a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde a todos os doentes, que foi colocar uns milhares de médicos de família, mais de 2.000 médicos de família, a fazerem basicamente tarefas na área da doença Covid, a fazerem o chamado trace Covid, a irem para os lares, dar apoio aos lares, porque os lares não tinham o apoio médico que deviam ter. Aliás, é uma das coisas que tem que se mudar nos lares. Quando nós discutimos os lares de forma mais específica, há várias questões que vão ter que ser mudadas, mas os médicos foram requisitados para ir para os lares, a fazerem aquilo que se chama o Stay Away Covid, aquilo que era muito simples, mas que para se fazer lá a comunicação e resultar se perdem 15, 20, 30 minutos. Portanto, isto é tudo muito simples, mas demora tudo muito tempo. Entre outras tarefas relacionadas com a doença Covid. E, portanto, muitos médicos não conseguiram estar a fazer aquilo que era a sua atividade normal, porque tiveram que obrigatoriamente, e até por despacho da Ministra, que fazer outro tipo de atividades, quando, provavelmente, este tipo de atividades poderia ter sido feito de forma diferente, poderiam ter sido contratados médicos específicos para o fazer. Eu lembro que a Ordem dos Médicos, logo no início da pandemia, fez um apelo aos médicos para que os médicos pudessem ajudar o Serviço Nacional de Saúde, e tivemos na altura uma resposta de facto extraordinária, foram milhares de médicos que responderam positivamente. Em novembro voltamos a fazer este apelo e tivemos mais cerca de 1.000 médicos a responder. No total foram cerca de 6.500 médicos que se ofereceram para ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, havia toda a possibilidade de, por exemplo, fazer o trace Covid por médicos que estivessem fora dos cuidados de saúde primários, tinha que se lhes dar acesso ao sistema, tinha-se contar com eles, e teriam que ter sido contactados e colocados também a fazer esta tarefa, e seguramente que teríamos mantido a porta dos cuidados de saúde primários aberta, mais aberta do que aquilo que na realidade teve. Depois, a nível dos cuidados hospitalares, a queda nas consultas externas não foi tão grande, mas também foi grande. Estamos a falar sempre de consultas presenciais, a queda foi de cerca de 11%, ou seja, foram feitos em 2020, quando comparado com 2019, menos 1.300.000 consultas. A nível das cirurgias, houve uma queda de facto muito grande ao longo de todo o ano de 2020, portanto isto já compatibiliza, já estamos a entrar em linha de conta aqui com aquilo que é o período de recuperação. Portanto, no ano todo de 2020, e janeiro e fevereiro não tiveram sequer pandemia, portanto as coisas funcionaram normalmente, nós fizemos menos 126.741 intervenções, ou seja, fizemos menos 18% de intervenções cirúrgicas. E no recurso ao serviço de urgência, a mesma coisa. Ou seja, no recurso ao serviço de urgência, a diminuição foi de 31%. Ou seja, foram menos cerca de 2 milhões de pessoas que não recorreram ao serviço de urgência. E vocês estão a pensar neste momento, bom, se calhar não recorreram, se calhar nem deviam recorrer lá, porque são aquelas pessoas não prioritárias, aquelas pessoas que normalmente se lhes é atribuída a prioridade verde ou a prioridade azul,
ou mesmo a prioridade branca. Não é verdade. Em termos percentuais daquilo que costuma ser o movimento num serviço de urgência, a percentagem maior de pessoas que não recorreu ao serviço de urgência normalmente era classificada com prioridade laranja ou amarela. Portanto, as coisas não foram tão simples e não são tão lineares como pode parecer. Na prática, em termos daquilo que foram os cuidados de saúde hospitalares, a diminuição dos contactos, ou seja, consultas, cirurgias e urgências, ficou-se pelos 3,5 milhões de atos. Nos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, o que é que ficou por fazer? Ficaram por fazer 26 milhões e 590 mil atos, atos na área da medicina física e reabilitação, nas análises clínicas, na radiologia, na cardiologia, por aí fora. Só para terem ideia destes números, estamos sempre a comparar o ano 2020 com 2019, e é o ano todo, portanto inclui janeiro e fevereiro sempre. Só para terem ideia, por exemplo, na reabilitação, na medicina física e reabilitação, a diferença entre 2020 e 2019 foram menos 31% de procedimentos que foram realizados. No caso das análises clínicas, mesmo com os testes Covid, enfim, que deram aqui uma grande dimensão e impediram que isto caísse totalmente, foram menos 19%, quase um quinto. No caso da radiologia foi menos 30%, na cardiologia menos 30%, nas endoscopias digestivas menos 30%, na anatomia patológica menos 37%, o que está também em linha provavelmente com a história de se terem operado menos doentes, etc. E por aí adiante, ou seja, nós tivemos de facto aqui uma quebra, que é uma quebra brutal, que é uma quebra que atrasa imensos diagnósticos, nomeadamente diagnósticos na área oncológica, e que obviamente vai ter um impacto enorme, quer na morbilidade, quer na mortalidade dos nossos doentes. De resto, por exemplo, nos chamados rastreios, nos rastreios oncológicos, que são normalmente realizados a nível dos cuidados de saúde primários, as quedas que existiram foram muito grandes. Se nós considerarmos apenas o rastreio do cancro da mama, o rastreio do cancro do colo do útero e o rastreio do cancro do cólon e reto, nós tivemos cerca de menos 450 mil pessoas a fazer estes rastreios quando comparamos o ano 2020 com o ano 2019. E isto, obviamente, este retrato, que é o retrato do portal da transparência, do portal do SNS, portanto, a MOAI o que fez foi analisar os dados do portal da transparência do SNS. Preocupações, como é que nós vamos sair desta situação, como é que nós vamos recuperar esta situação. Durante este tempo, este grupo que lançou este desafio chamado Saúde em Dia, fez também uma coisa que é saber o que é que pensam os portugueses. Afinal, o que é que querem os portugueses? E a GfK, que é de facto uma especialista nesta área, fez um inquérito presencial a uns milhares de portugueses para tentar perceber aquilo que aconteceu durante a pandemia. Eu vou-vos dar aqui 2 ou 3 dados. O inquérito teve milhares de dados importantíssimos, mas eu aqui não tenho o tempo devido para vos apresentar todos os dados. Mas gostava de vos dar aqui 2 notas que são importantes. Primeiro, independentemente dos maiores ou menores receios que os portugueses tiveram, 4,7 milhões de portugueses percepciona que a pandemia dificultou o acesso aos cuidados de saúde. E obviamente que esta percepção é maior nas pessoas mais velhas, onde chega aos 57%, e menor, obviamente, nas pessoas mais novas. Na prática, 664 mil portugueses sentiram-se doentes durante a pandemia. Destes, 210 mil acabaram por não recorrer sequer a cuidados de saúde. Porquê? Basicamente porque tiveram medo de recorrer aos cuidados de saúde devido à questão da pandemia. Para além disso, cerca de 700 mil portugueses não realizaram uma consulta que estava marcada, ou seja, as pessoas tinham consultas marcadas, muitas vezes optaram por não ir à consulta com medo de ficarem doentes. No que diz respeito à chamada telemedicina, é bom que o que aconteceu durante esta pandemia, como eu já disse inicialmente, não foi propriamente telemedicina. Aliás, as pessoas que foram inquiridas, todas elas disseram, por um lado,
que o contacto que tiveram dos cuidados de saúde foram apenas contactos telefónicos, foi assim em 96% dos casos, portanto só em 4% dos casos é que existiu a chamada videochamada, ou seja, em que existia pelo menos imagem, em que o doente tinha a certeza que estava a falar de facto com o seu médico, e portanto este impacto, que é um impacto importante para os nossos doentes, teve como resultado deste inquérito os doentes referirem, e estamos a falar de metade dos doentes claramente preferia ter um contacto presencial. O motivo fundamental para isto é que os doentes acham que a consulta presencial é mais completa, em que conseguem expor melhor os seus problemas e, portanto, preferiam ter tido uma consulta presencial, embora tenham ficado também satisfeitos, e algo pelo menos numa porcentagem significativa, com aquilo que foram os telefonemas que receberam quando eles próprios não puderam ir às suas consultas e, portanto, esta resposta inicial, sobretudo no mês de março e abril, foi uma resposta que acabou por ter aqui um efeito positivo, embora, como eu já disse anteriormente, para mantermos alguma atividade à distância, integrada com aquilo que é a atividade presencial, vamos ter que equipar, de facto, todas as unidades de saúde, porque existem regras que devem e têm que ser seguidas para que esta telemedicina possa, de facto, ter características que salvaguardem, de facto, aquilo que é o interesse das pessoas. Relativamente à questão da importância que os portugueses dão à saúde, não há dúvida que os portugueses valorizam bastante a saúde. 73% dos portugueses acham que o investimento na saúde é insuficiente, ok, e só 1% dos portugueses é que acha que o investimento na saúde é excessivo, e mais, a grande maioria das pessoas, e estamos a falar de mais de 80% das pessoas que foram inquiridas, acham que se devia investir claramente mais na saúde e até dizem onde é que se devia buscar o dinheiro para investir na saúde, porque o dinheiro, enfim, está distribuído por vários ministérios. E então uma grande maioria das pessoas, mais de 35% das pessoas que disseram que tem que se investir mais na saúde, disseram que o sítio onde se devia buscar dinheiro para meter na saúde era a administração pública. Portanto, consideraram que a administração pública tem, de facto, um excesso, ou pelo menos um excesso relativo, digamos assim, relativamente àquilo que é a saúde e a justiça e outras áreas do género. No que diz respeito ao pensamento dos portugueses sobre a atuação durante a pandemia, os profissionais de saúde foram aqueles que estiveram melhores. Enfim, 81% dos portugueses acreditaram como, de facto, estando bem ou muito bem durante a pandemia, os médicos e os enfermeiros, concretamente, que foram as pessoas que foram mais faladas. Por exemplo, o primeiro-ministro, os créditos que os portugueses deram foi de 56%. No caso das autoridades de saúde, a DGS, 54%, o Ministério da Saúde 53%, o Governo 51% e os políticos da oposição 39%. Mas se nós verificarmos aquilo que era a questão que era colocada às pessoas entre ser extremamente negativa, positiva ou extremamente positiva, se nós formos ao extremamente positivo, as pessoas responderam da seguinte forma: 35% dos portugueses acham que os profissionais de saúde tiveram uma atuação extremamente positiva, 5% acham que o primeiro-ministro teve uma atuação extremamente positiva, 4% acham que a Direção-Geral de Saúde teve uma atuação muito positiva, a Ministra da Saúde 3%, o Governo 4% e os partidos políticos da oposição 2%. Ou seja, há de facto aqui claramente uma resposta dos portugueses àquilo que foi o papel que cada um dos atores durante este tempo teve no combate à pandemia, e de facto os profissionais de saúde foram aqueles que tiveram de facto melhor a vários níveis, não só no tratamento direto dos doentes, mas também a dar apoio. Chegado aqui, e porque eu já tenho pouco tempo, já percebi que estou a demorar um tempo excessivo, para onde é que vamos e o que é que precisamos? Eu posso deixar isto em aberto depois para podermos eventualmente falar um pouco, se isso for possível, não sei se vai ser possível. Mas eu dava aqui 5 notas importantes inicialmente. Primeiro, a retoma e a recuperação da atividade não Covid.
é fundamental nós organizarmos o sistema para que possamos não só recuperar os doentes que estão à espera e que nós conhecemos, que estão em listas de espera, mas identifiquemos rapidamente as pessoas que nem sequer chegaram a entrar dentro do sistema. As pessoas com insuficiência cardíaca, com diabetes, com hipertensão, etc., que nem sequer entraram dentro do sistema. E, portanto, neste momento ainda estão perdidas. E nós temos que as procurar. Temos que as procurar ativamente. Temos que aumentar a capacidade de acesso e temos que fazer isto, de facto, através de um programa verdadeiramente excepcional, para rapidamente podermos integrar estas pessoas, rapidamente as começarmos a tratar e conseguirmos, de alguma forma, enfim, diminuir a extensão da morbilidade e mortalidade que vai acontecer nos chamados doentes não Covid. Enfim, já há vários estudos, como todos sabem, sobre a mortalidade, sobre a morbilidade ainda não existem, mas obviamente que eles vão também aparecer. Depois, a questão da organização do Serviço Nacional e do próprio sistema de saúde. Nós temos que ter, de facto, aqui uma posição agora mais europeia nesta matéria. E, portanto, a despesa em percentagem do PIB, a valorização dos médicos e dos outros profissionais de saúde, a governação clínica das unidades de saúde, tem que ser, em Portugal, semelhante àquilo que se faz, pelo menos, na média da União Europeia. E este é o momento para nós também exigirmos isso, e é o momento para o Governo, de facto, seguir este caminho. Porque este é o caminho mais importante que nós, neste momento, podemos seguir. Até porque, neste momento, os vários governos europeus já perceberam a importância que a saúde tem na economia, a importância que a saúde tem nas outras áreas de intervenção social, nomeadamente na justiça, na educação. Portanto, nós temos que apostar, de facto, mais na saúde. Este é o momento para o fazer e é o momento também para termos aqui alguma harmonia a nível da União Europeia. É o momento de reforçarmos também aquilo que é a perspectiva que os cidadãos, que os vários cidadãos europeus têm da União Europeia. Depois temos que recuperar o tempo perdido. E o tempo perdido a vários níveis, nomeadamente em termos daquilo que são as listas de espera, como já foi falado anteriormente, mas também naquilo que é a entrada no próprio sistema. Temos que facilitar e universalizar o acesso, e isto pode ser feito com vários métodos e de várias formas. Algumas já falamos deles e podemos falar de outros, nomeadamente naquilo que tem a ver com os cuidados de saúde de proximidade, e estou a pensar aqui em várias situações, nomeadamente na própria hospitalização domiciliária, mas não só, o papel que os próprios cuidadores podem ter em algumas áreas de intervenção, nomeadamente em termos de doentes mais crónicos, e, obviamente, temos que ter aqui também uma integração dentro daquilo que é a segurança social e a saúde. Nós temos, de facto, que ter uma intervenção mais importante sobre aquilo que é a forma como nós cuidamos das nossas pessoas mais velhas, e isso significa, por um lado, haver aqui alguma integração, ou até uma integração completa entre a segurança social e a saúde, e por outro lado, darmos mais literacia e prevenção às pessoas, que é absolutamente essencial. Nós temos 10 milhões, somos 10 milhões de portugueses, é fácil ter um belíssimo programa de educação em saúde para as pessoas, é muito fácil de fazer nos dias que correm, nomeadamente através da literacia digital, mas não só, e, portanto, nós temos que rapidamente também seguir esse caminho, porque esse caminho é importante para conseguirmos chegar mais longe. Tinha aqui várias questões relacionadas também com o envelhecimento, que é uma questão importante e que seguramente que irá ser falada. A população envelhecida, de facto, aumentou bastante entre 2009 e 2019. Só para nós termos ideia, há 10 anos tínhamos 118 idosos por cada 100 jovens. No ano passado, o número de idosos aumentou para 161 por cada 100 jovens. E temos, de facto, que proteger melhor estas pessoas. Temos de ter aqui uma atitude diferente, como eu já disse antes, e simultaneamente a ter aqui também uma aposta maior na saúde mental. Eu reservava aqui estes 30 segundos finais para dizer o papel que a Ordem teve, e tenho pena que não estejam a ver este slide, porque este slide, de facto, é um slide magnífico, tem muitas imagens, é interessante. O papel que a Ordem teve durante esta pandemia, de facto, a Ordem fez milhares de coisas, provavelmente a mais importante de todas, como disse há pouco o professor Manuel Carrageta, e aquela que eu pessoalmente valorizo mais pelo significado que tem, é nós termos conseguido, de facto, estar a coordenar a vacinação dos médicos que tinham ficado para trás, e somos a única estrutura do género que está a fazer isso. Mas nós tivemos outros projetos interessantes. Nós tivemos o projeto da máscara para todos, para que a máscara pudesse ser obrigatória nos espaços fechados e depois nos espaços públicos, e tivemos sucesso nesta matéria. Enfim, a Direção-Geral de Saúde tomou sempre as decisões mais tarde, mas lá acabou por tomar. Temos o projeto de Saúde em Dia, do qual resultaram muitas destas informações que eu vos dei agora
e que vai continuar. É um projeto que está em andamento para ajudarmos o país a recuperar os doentes que ficaram para trás. Tivemos a Operação Luz Verde com a Ordem dos Farmacêuticos e também o Movimento Todos por Quem Cuida. A Operação Luz Verde fez com que 97% dos doentes não tenham tido dificuldade no acesso à medicação durante a fase aguda da pandemia. Isto é particularmente importante. Aliás, isto vem no inquérito que a GfK fez, que é uma coisa interessante. Temos também com a Ordem dos Farmacêuticos o Movimento Todos por Quem Cuida, ou seja, numa parceria feita entre estas duas ordens e a Apifarma, conseguimos quase 1,4 milhões de euros e compramos uma série de equipamentos de proteção individual que naquela fase mais difícil, sobretudo em abril, maio do ano passado, conseguimos ajudar milhares de instituições a poderem, em que os seus profissionais passaram a estar mais protegidos, nomeadamente IPSS, mas também serviços de saúde públicos, privados, bombeiros, polícias, etc. Não é? Participamos em diversas normas de orientação clínica durante esta pandemia, através dos nossos colégios. Criamos um prémio importante relativamente ao primeiro médico que faleceu em Portugal pela doença Covid, não propriamente a tratar, foi a professora Maria de Sousa, mas como doente. Infelizmente aconteceu e, portanto, temos um prémio para promover a investigação, exatamente a investigação clínica, para os mais novos. Enfim, e tivemos mais um conjunto de coisas importantes, algumas delas a decorrer, e eu gostava só de salientar uma delas, que é a questão do ventilador específico para cuidados intensivos. Neste momento a Ordem, com o apoio técnico que deu a uma empresa portuguesa chamada Sysadvance, acabamos por criar um ventilador específico de cuidados intensivos, que neste preciso momento, já tem a certificação europeia. É o primeiro ventilador português certificado a nível internacional para poder ser usado em cuidados intensivos. Muito obrigado pela vossa atenção e muito obrigado pelo convite. Foi uma honra e um privilégio poder estar aqui convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Nós é que agradecemos. Foi uma excelente palestra e uma excelente transmissão de conhecimento e de uma experiência. Eu comecei, o professor Carrageta entrou agora e eu comecei a falar, dava imediatamente a palavra ao Sr. professor Carrageta e queria só... Pode continuar a sua intervenção. Eu só é que tive acesso, não sei porquê. Pois. Eu sabe que há sempre o chamado horror ao silêncio, e fez-se aqui durante alguns... Fez muito bem, e acho que deve continuar o seu raciocínio. Eu não resisti e apoderei-me do microfone. Fez muito bem, Eu ia apenas chamar a atenção que, de facto, temos muitos comentários e muitas perguntas e muitas através do YouTube, principalmente, muitas saudações e muitos parabéns dirigido ao nosso bastonário. Portanto, se o professor não quiser dizer nada, eu iria pedir para começarem a ler aqui os comentários e dar prioridade enfim, aos nossos alunos e aos nossos colegas, quer os que estão no nosso curso, quer os que estão fora dele, mas que estão connosco no streaming feito pelo YouTube. Com certeza, então temos aqui alguns comentários deixados, saudações. Um primeiro comentário indica aqui que Portugal precisa de refletir sobre as recomendações da OMS de um plano de sustentabilidade ambiental e humana para proteger as pessoas, principalmente as mais desprotegidas, os idosos. É um primeiro comentário aqui deixado. Há aqui uma proposta para 4 eixos de ação. O primeiro, cuidar dos idosos em casa. O segundo, conceito de saúde complementar global no Serviço Nacional de Saúde. Saúde e amparo social, saúde e social juntos. O terceiro eixo, os idosos como motor de desenvolvimento para a criação de emprego e empreendimento. Um quarto eixo, da ciência e desenvolvimento.
De resto, aqui são agradecimentos ao senhor bastonário. Não sei, desculpe interromper, mas não sei se o senhor Miguel Guimarães se quer fazer algum comentário ao que os nossos colegas... Eu estou a ouvir, é assim, não sei se quem estava a falar não quer acabar e depois posso fazer um comentário no final. Não sei. Exatamente. Ia só completar que os restantes comentários são agradecimentos, portanto, de todos que puderam participar aqui hoje, estiveram aqui hoje connosco. Portanto, era isto. Passo a palavra então ao Sr. Bastonário. Obrigada. Eu agradeço os comentários, agradeço a simpatia das pessoas. As questões que foram colocadas são questões pertinentes, são questões obviamente centradas num aspecto que eu acho que é essencial e é central e que resulta também desta pandemia, que é a forma como nós temos tratado as nossas pessoas mais velhas, os nossos idosos, não é? Não os temos tratado bem, e eu acho que Portugal tem que assumir isso, tem que assumir isto como país, e temos que fazer diferente, e eu acho que este fazer diferente é uma coisa que é importante ter contributos, e portanto estes contributos que as pessoas que estão connosco, os nossos colegas ou não, eu não sei se este curso é aberto a outros profissionais também, e portanto não, mas nesta perspectiva os contributos que as pessoas possam dar devem ser recolhidos, devem ser juntos, e depois deve ser feita de facto uma reflexão, como alguém disse. Isto é, nós temos que rapidamente ter propostas para apresentar ao poder político, porque se nós não tivermos propostas para apresentar ao poder político, o poder político também não vai apresentar a proposta. Normalmente os políticos pensam sempre no momento, e portanto a partir do momento em que as coisas fiquem bem, eu acho que os políticos de uma forma geral começam logo a esquecer-se daquilo que aconteceu e depois as coisas ficam na mesma. E portanto eu acho que é fundamental a sociedade civil, que somos todos nós, e as instituições da sociedade civil, apresentarem propostas em conjunto, em separado, mas enfim, mas apresentarem propostas e começarem a andar com elas para a frente. Portanto, eu agradeço aos colegas que concretamente já apresentaram algumas ideias para podermos ir mais longe. Muito bem, não sei se há algum colega que irá pôr de viva voz alguma questão, algum comentário, alguma pergunta. A colega Maria... Nós temos aqui uma questão no chat da doutora Maria Luís Xavier, que diz o seguinte: Senhor Bastonário, antes de mais, obrigada pela participação. Apenas queria perceber melhor o que está a ser feito para a recuperação do tempo, de que falou para tratarmos os utentes não Covid. Isto porque tenho tido o feedback de amigos, conhecidos e até colegas que ligam para a USF que nem sequer atendem o telefone para a marcação de consulta. Obrigada. Pois, neste momento, obrigado eu pela questão, é assim, neste momento que eu saiba, a única coisa que está a acontecer, em termos práticos, é fazer aqueles que são os programas excepcionais de recuperação de listas de espera para cirurgia, através do sistema SIGIC, e o que está a acontecer neste momento é que alguns doentes estão a ser operados fora do sistema normal de inscritos para cirurgia, o que era uma coisa que já acontecia antes da pandemia, ou seja, não existe ainda verdadeiramente um programa excepcional a funcionar, e por isso as pessoas continuam sem resposta. Isto é, nós só conseguimos dar uma resposta verdadeiramente sustentada, não é colocar os médicos de sempre a fazerem o dobro ou o triplo de trabalho, porque eles não conseguem, não é possível. É as pessoas, para além daquilo que é o seu tempo normal de serviço, poderem dar um contributo em horas extraordinárias que têm que ser pagas devidamente às pessoas, ou contratar médicos que estão fora do sistema para poderem fazer algumas destas iniciativas. Porque nós vamos precisar dos médicos todos e dos outros profissionais para tentarmos recuperar rapidamente isto. Agora é preciso ter um plano. O que é que neste momento não existe ainda? É o plano. E, portanto, nós temos que insistir nesta questão do plano para conseguirmos andar para a frente. Porque ele, de facto, apesar de já ter sido proposto pela própria Ordem dos Médicos e pela APA, ele ainda não está implementado. Então, não havendo mais questões ou comentários, eu queria salientar esta excelente intervenção do Sr. Bastonário, a resenha histórica, a história recente da pandemia e todas as consequências que teve. Por exemplo, só cotejando os números oficiais de janeiro de 2021, em que
Este ano ocorreram cerca de 20 mil óbitos, dos quais pouco acima de 5 mil devido à Covid. Estes 20 mil óbitos comparam-se com a média de 11 mil óbitos em janeiro dos últimos 5 anos. Quer dizer, houve praticamente uma duplicação do número de mortos. E esta duplicação do número de mortos não foi devida apenas à Covid. A maior parte até não foi devida à Covid, foi devida a causas no Covid. E, portanto, e aquilo que se observa quando vamos escutar os números do total de óbitos com os mortos por Covid, de facto há um número crescente de mortos por causas não Covid. E, portanto, é realmente um grande desafio realmente a retomar a atividade assistencial e preventiva, etc., sobre as outras patologias, particularmente as cardiovasculares e as oncológicas, são aquelas que mais matam em Portugal. O Sr. Bastonário apresentou-nos os números, e esses números são crus e se refletem a realidade, que nem sempre é refletida pelos média e pelos políticos do nosso país, e apresentou propostas de futuro para tentar melhorar a situação. E uma das propostas mais importantes é uma maior integração entre o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social, pelo impacto que vai ter até sobre a população idosa. E neste aspecto os lares merecem uma grande reflexão, merecem uma grande reforma, nomeadamente porque houve um grande investimento nos hospitais, em ventiladores e cuidados intensivos, mas realmente não houve investimento nos lares não houve investimento. Portanto, é necessário que os médicos que dão assistência nos lares tenham alguma formação geriátrica, não digo serem especialistas em geriatria, mas terem competência em geriatria, porque hoje em dia nós tratamos muito bem a hipertensão arterial, as epidémias e a diabetes, mas para as doenças geriátricas, não digo doenças, para os síndromes geriátricos, para a apresentação atípica, para a complexidade da terapêutica, etc., realmente é preciso uma formação específica. E neste aspecto, em Portugal, os médicos ainda estão bem preparados, quer dizer, estão bem preparados para controlar os fatores de risco cardiovasculares e outros riscos, mas não para isso. Portanto, é necessário que os médicos tenham uma formação especial, objetiva, na abordagem dos doentes mais complexos, aqueles que se encontram nos lares, e, por outro lado, é também da maior importância que os médicos nos lares tenham alguma capacidade de liderança, sejam ambos os diretores médicos do lar, para poderem coordenar a equipa que presta assistência aos lares e que implica desde nutricionista, motricidade humana, fisiatria, etc, etc. Quer dizer, é uma coisa complexa e, podendo recorrer aos diversos especialistas, pois é necessário atuarem juntos antes dos lares, porque aquilo que acontecia é que os lares de facto não tinham de facto um acompanhamento apropriado médico, e à mínima situação os doentes eram enviados para as urgências, e muitas das infecções dos lares foram enviados a doentes que foram às urgências, onde passaram largas horas e depois voltavam aos lares e infectavam aquela população. E neste sentido, de facto, é preciso fazer alguma coisa, e nós tivemos tempo, porque nós, isto é um pouco como se passava com a invasão dos bárbaros, eles vinham passando todos os países, o último país a chegar era Portugal, e infelizmente com as pandemias está a acontecer a mesma coisa, e com as vagas está a acontecer a mesma coisa. E, portanto, queria agradecer muito ao Sr. Bastonário, a dizer que aquelas palavras iniciais que eu disse, da grande admiração e estima que temos por si, pelo trabalho que tem feito, para a ponderação, para a educação, para a firmeza, e esperar poder contar consigo em breve para uma análise mais profunda sobre aquilo que se tem que fazer na área da assistência às pessoas idosas. Muitíssimo obrigado, Sr. Bastonário. Muito obrigado, professor Manuel Carrageta. Pode contar comigo por uma coisa já diferente desta, sobre aquilo que podemos fazer. Eu acho que a próxima deverá ser sobre isso. Muito obrigado a todos, bom curso, e foi um prazer imenso estar aqui. Obrigado. Bom dia. Miguel Guimarães, peço desculpa, a doutora Maria Luís Xavier está aqui a fazer um comentário último que diz o seguinte, peço desculpa. Queria apenas comentar o seguinte, dar os parabéns pela ideia de tornar a urgência hospitalar numa especialidade. Isso aliviaria muitas urgências, contudo, considero importante valorizar também os colegas de medicina geral e familiar para a aposta prevenção. Quanto à geriatria, esta teria de ser mais uma especialidade, como já o é em muitos países europeus. Obrigada, senhora.
Muito obrigado pelo comentário, é um comentário importante. É assim, a Ordem neste momento está a discutir internamente a questão da especialidade de medicina de urgência, sendo que o problema do recurso ao serviço de urgência não engloba apenas os hospitais e o serviço de urgência. Isto tem a ver com vários fatores. Um deles é a medicina geral e familiar. Obviamente que a medicina geral e familiar tem que ter mais médicos, tem que ter mais enfermeiros, mais secretários clínicos, tem que ter mais equipamentos, tem que ter mais estruturas para poder dar apoio a algumas situações agudas não urgentes, mas como são situações agudas em que o doente procura o médico para tentar resolver uma situação e, portanto, isto significa aumentar a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários. Ou seja, esta situação passa sempre por aqui e passa por uma literacia das pessoas. Isto é, os nossos cidadãos têm que perceber quando é que têm uma situação aguda, urgente e não urgente. Isto implica uma campanha massiva para as pessoas perceberem quando é que devem ir ao serviço de urgência e quando é que devem ir aos cuidados de saúde primários. Mas é preciso, de facto, reforçar primeiro os cuidados de saúde primários. Portanto, a colega a Maria Lúcia Xavier tem toda a razão. Nós temos, de facto, que valorizar não só aquilo que é o papel dos médicos de família, mas dar-lhes condições e ter mais médicos de família para podermos dar aqui uma resposta mais concertada de uma forma global. A geriatria, pronto, é uma questão que qualquer dia vai ser discutida. A geriatria já é uma especialidade em alguns países e, portanto, este caminho é um caminho que provavelmente poderá vir a ser feito pela própria competência. Nós temos neste momento uma competência em geriatria, como sabem, que é uma competência que ainda não está robusta, porque precisava ter mais pessoas, precisava ter mais médicos inscritos nesta competência. É uma questão que se calhar vamos ter que rever também a forma como a competência está a funcionar e, eventualmente, depois, com as pessoas de grande qualidade que temos no país nesta área, pensar na possibilidade de mais tarde perceber se vale a pena ou não existir uma especialidade na área da geriatria. Obrigado pela questão. Eu, se me permitisse, gostava apenas de fazer um apelo fundamentalmente em relação aos nossos responsáveis pela saúde e pela Direção-Geral de Saúde, no que se refere é necessário, e numa altura destas, ainda mais, que a comunicação seja eficaz. A comunicação com os doentes não é uma comunicação fácil. Principalmente quando é genérica, quando não se dirige ao Sr. António ou à Dona Joaquina, aí o médico tem alguma experiência e nós sabemos, mesmo assim é difícil, olhos nos olhos é difícil. Muito mais difícil quando é dada para todas as pessoas. E aí a comunicação que está a ser feita é muito pouco eficaz. Desculpem, eu não queria usar este termo, mas tem que ser assim mesmo, e vou dizê-lo muito rapidamente e de uma maneira simples, é desastrosa. Todos os colegas provavelmente têm passado pelo que se passa comigo, que é nestes últimos dias, os doentes telefonarem, eu recebo mais de uma dúzia de chamadas do doente que quer saber se afinal se pode fazer a vacina ou se não pode fazer a vacina, porque às vezes a vacina outras vezes deixa de ser, outras vezes torna a ser, e isto de facto é muito confuso. E aquilo que eu tenho assistido é que após um esclarecimento dado pelos nossos responsáveis na televisão, ainda agora, há 4 ou 5 dias, eu, em vez de passar a ter 12 chamadas, passo a ter 36 chamadas, porque de facto a comunicação é mal feita. Eu às vezes chego a pensar que é feita mal propositadamente, quer dizer, porque não, é um desastre. Quando se diz que o doente não pode escolher a vacina, sem explicar isto de uma outra forma, que seria uma forma razoável, explicar porque é que não pode escolher e explicar que, sim senhor, a Direção-Geral de Saúde, através de todas as indicações e recomendações que tem, pode ajudar a escolher para cada grupo específico a melhor vacina com menos inconvenientes. Não é isso que é feito. É dito, os senhores não podem escolher, as vacinas são seguras, mas se aparecer dores de cabeça, febre, não sei o quê, manchas aqui e acolá, liguem aos seus médicos. É óbvio que a senhora, o senhor que faz esta explicação,
deixa de falar e os nossos doentes em pânico ligam aos seus médicos. Portanto, desculpem o tempo que eu tomei, mas de facto acho que isto que é importante, porque ao fim e ao cabo não é difícil. O que é preciso é preparar melhor a informação para que de facto as pessoas fiquem esclarecidas o que não está a acontecer. Desculpe, mas eu não podia deixar de usar esta oportunidade para fazer este apelo. Comunicar melhor. Acho que não é muito complicado, apesar de tudo. Nem é muito caro. Bom, muito obrigado por seu vídeo. Isso merecia uma comunicação por si só. Eu vou ter agora que sair. Obrigado por este momento. Acho que essa questão da comunicação merece uma intervenção sozinha, não é? Porque isso tem sido um desastre, mas não é em Portugal, é na Europa. A Europa, aliás, eu há bocado abordei isso assim muito de leve. A Europa tem sido uma péssima imagem para o resto do mundo. Aliás, a própria Organização Mundial de Saúde já veio criticar severamente a Europa pela forma como a Europa está a comunicar, isso inclui naturalmente Portugal. E, portanto, eu acho que esta é uma coisa que nós devemos discutir, a forma como nós abordamos a pandemia nas suas várias vertentes. E a principal tem a ver com a comunicação. Muito obrigado a todos, um bom dia, um bom fim de semana e até breve. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.